boa tarde, pessoal. Olha, eu espero que todo mundo esteja com a energia lá em cima, porque hoje a live ela tem muito conteúdo, ela vai ter muita informação, porque nós teremos aqui conosco hoje nessa sala aqui para alinhar, para conversar, para trazer novas ideias, um líder que é assim espetacular. Ele já tem um hábito de treinar muitas pessoas, ele sempre faz parte aí dos nossos quadros e dos nossos eventos. É sempre uma oportunidade de ter uma troca com essa pessoa. E, bom, eu tenho o maior prazer de receber ele aqui nesse quadro. Então, eu quero chamar, sem mais demora aí, ele que é um líder Blue Diamond, que é pai do Davi, da Lara e do Arthur, e é esposo da Caliane. Ele, que assim é um líder super querido, Gerosni. Primeiramente, boa tarde a todos. Fico feliz de estar aqui, como você disse, né, Joyce, nessa troca. E, primeiramente, parabéns por todos vocês do Corporativo, por esse empenho de indicação, por fazer funcionar esse momento aqui de liderança em foco. Ai, que bom. Olha, a gente fica muito feliz com o seu feedback, mas mais feliz ainda de receber você aqui conosco hoje. Eu tenho, assim como eu já te falei antes da gente começar aqui, vai ser um prazer ter essa troca, esse momento, ele é um momento de muita oportunidade para quem está nos assistindo, porque com certeza alguns insights, né, eles são gerados a partir desse momento, a partir dessa escuta. Então, para você que está nos escutando aí hoje, um convite que eu pessoalmente faço já pega seu caderno, já pega sua caneta, porque certamente vai vir alguma informação, vai vir alguma ideia que talvez era justamente aquilo que você precisava durante essa troca aqui. Então, você não pode perder. Além disso, meu convite frequente, semanal, já manda essa live para o seu qualificador, para as pessoas da sua rede que querem entender como desenvolver o negócio, querem entender o seu jeitinho, né? Como que eu posso começar a desenvolver do meu jeito? Então, como eu sempre digo, esse momento aqui certamente vai servir para ampliar a visão de cada um de vocês que nos assiste aqui hoje e para que cada um entenda que, poxa, existem vários atributos de vários estilos de liderança diferentes que eu posso puxar para mim e certamente ter uma liderança pessoal cada vez melhor. Então, sem dúvidas, Gerosni, você vai ser, olha, muito útil aqui para nós, porque a gente vai fazer várias perguntas, viu? Você está pronto? Bora lá, estou pronto, nasci pronto. Então, assim, olha, eu preparei aqui 4 perguntas, e eu acho que elas vão render bastante, mas caso surja alguma coisa nova aí, talvez eu pergunte também, tá bom? Então, eu gostaria de já começar com a minha primeira pergunta, que é sobre esse tema, né, que nós anunciamos que seria sobre aprendizados do fechamento e processos de crescimento. Então, indo para essa primeira pergunta, se tivesse apenas 3 dias para fechar o seu mês, o que faria de imediato? Quais seriam as suas prioridades? Como que você trabalharia com o seu time justamente o tempo que você tem e as prioridades para ter um fechamento ali bom? Não, sensacional. Primeiramente, queria dar parabéns para todos vocês que estão aqui nessa live, independente de rank, de PIN, de linha ascendente. Às vezes a gente pode ficar aqui 10, 20, 30 minutos. Tem algumas informações que talvez eu vou dizer, colocar aqui dentro do meu ponto de vista, que talvez você já saiba dessas informações. Mas pode ser que talvez tenha uma vírgula que você vai complementar dentro daquilo que você está fazendo. E sempre quando eu vou dizer, já retomo a pergunta, sempre potencializa aquilo que já está funcionando para você. E aquilo que você pegar, seja aqui do Gerosni hoje, da semana passada, da semana que vem, dos próximos treinamentos de liderança em foco, para você ajustar e potencializar aquilo que você está fazendo. Retomando a pergunta em relação, se nós tivéssemos aí 3 dias, né? Ou 5 ou 6 dias, no caso, aqui hoje é dia 25, temos 6 dias para poder finalizar o mês, o que eu faria, o que eu faço? Independente de quantos dias que você tem para fechar o mês, algo que você tem que ter bem claro dentro daquilo que você está fazendo, em relação a qual o teu negócio? Algo que eu falo muito para as pessoas que estão iniciando. O que você precisa fazer para trazer um cliente, para trazer 5 clientes, para trazer 10 clientes, para trazer 50,
ou 1000 clientes. Então, qual que é o teu negócio? Se a gente for tomar um café e perguntar o que você precisa fazer para trazer mais um cliente, 5, 10, 20. Aí a questão é poder potencializar. Dentro do nosso negócio, nós temos os clientes da base e nós temos os novos clientes. Então, você tem que pensar o seguinte, dentro da sua estrutura de organização. Se você trouxe um cliente, você já é um líder, você é responsável por ele. Então, verificar esses clientes que você tem na base e as possibilidades de novas possibilidades. Eu quero passar duas dicas. Não é 3, não é 20, não é 30. 2 dicas daquilo que você pode fazer, que eu vejo que muitas pessoas deixam de fazer ao longo da jornada. E a primeira delas tem a ver com indicação. Eu vejo poucas pessoas trabalhando muito forte, talvez um novo cadastro, um novo cliente, mas deixando de dentro do seu negócio trabalhar a indicação dos clientes que estão na base. Eu surfo, vamos falar assim, em outros ambientes, conversando com alguns gerentes comerciais, diretores comerciais de outras empresas, e uma grande preocupação com eles são esses 2 pontos. Primeiro, em relação à parte da indicação dos clientes que estão na base, e o segundo, trabalhar muito forte a prospecção dessas indicações. Porque quando a gente pede uma indicação, nós terceirizamos o não, né? Terceirizamos o não e priorizamos o sim. Então, se eu tivesse isso, eu priorizaria em relação às indicações. Mas não apenas pedir uma indicação por pedir uma indicação, mas, de fato, criar uma campanha dentro do teu negócio, que é a primeira pergunta que eu lhe fiz. Qual é o teu negócio? O que você precisa fazer para trazer mais 1 cliente, 5 clientes, 10 clientes, 100 clientes, 1000 clientes que seja? E dentro disso, fazer campanhas de indicação. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Aqui onde eu moro, acredito eu, se você mora no condomínio, enfim, aqui no grupo do condomínio, uma pessoa perguntou assim no grupo, né? Aqui na região tem o homem do gás, o homem da água, eu sou o homem da doterra. Existe o homem do gás, eu sou o homem da doterra, o homem dos olhos. Aí uma pessoa perguntou assim no grupo, quem que é o homem da doterra aqui no condomínio? Eis-me aqui. Eu fui, chamei ela do privado, conversei, enfim, perguntei o que ela queria, instruí ali, enfim, fizemos uma inscrição. O que eu quero dizer isso com vocês? Eu sofri uma venda, eu sofri um cadastro. Não foi algo ativo. Então, outra dica que eu quero passar para vocês. Não fique sofrendo uma venda, não fique esperando acontecer um cadastro. Então, de forma ativa, aquilo que você pode fazer para prospectar mais clientes e aquilo que você pode trabalhar muito forte, as indicações. Principalmente dos clientes que estão na sua base. Assim como eu estava falando. Diretores de outras empresas, gerentes comerciais, outros líderes, antes deles abrirem novas portas para novos clientes, eles verificam, eu tenho 10 clientes na base, 50 clientes na base, 100 clientes na base. Qual que é a característica desses clientes? E você vai, dentro da característica desses clientes, poder potencializar. Aqui no Mato Grosso é conhecido como Mato Grosso, o Pará aqui, enfim, a aluvião do ouro, né? Você encontrar o veio do ouro. Então, verifique a característica do seu cliente, o público que você está trabalhando e tente encontrar campanhas de indicação dentro desse público. Então, eu queria ressaltar para vocês esses 2 pontos. Primeiro, indicação e ter em relação à parte da prospecção, que antes do cadastro, você tem que prospectar. E antes do cadastro, se conectar muito bem com o cliente. Agora, vamos para um caso, um exemplo prático. Nós temos aqui, hoje é dia 25, nós temos 6 dias. Então, nesses 6 dias, o que você pode fazer, por exemplo, para gerar 2.000 pontos? Talvez você esteja precisando de menos, talvez um pouco mais, mas vamos para um caso prático para gerar 2.000 pontos agora nos próximos 6 dias, utilizando as campanhas da empresa. O que eu faria e o que eu geralmente faço nessas retas finais? Para você gerar 2.000 pontos, você e mais 3 pessoas, 4 pessoas ao total, o que vocês precisam fazer? Você e cada uma desses 3 aqui, ao total 4, se comprometer em fazer, por exemplo, 250 pontos. Se você faz 250 pontos, além de ganhar os 3 produtos, Aeropol, Frankincense e o Vetiver, dá promoção de 250 pontos, mais outras 3 pessoas fazendo 250 pontos, você já alcança 1.000 pontos. E qual que é o grande segredo? Comprometer essas 3 pessoas, ou seus 3 parceiros, de cada um encontrar uma outra pessoa que também faça 250 pontos. Gente, imagina, você tem 6 dias para você criar situações para fazer 250 pontos e ter os seus 3 diretos ou 3 parceiros independentes, se está na sua primeira linha,
em 3 linhas diferentes, preferencialmente, que também consiga gerar 250 pontos. Você e mais 3, bingo, você faz 2.000 pontos. Você alcança executivo agora nos próximos 6 dias. Se você já é executivo, vai alcançar o Elite. Se você já é Elite, vai alcançar o Premier. Se você é o Premier, pode chegar muito perto de um Silver, porque os 2.000 pontos, para todas as pessoas que trabalham comigo, em relação à questão do fechamento, é a sua meta mínima mensal. Então, eu já vou abrir espaço para a Joyce fazer uma outra pergunta, ainda dentro do tempo, mas ter uma meta mínima mensal de 2.000 pontos e dilui isso ao longo dos meses. Você pode fazer isso nos próximos 6 dias, mas, por exemplo, no mês de setembro, quando entrar, teria uma meta pessoal de gerar pelo menos 2.000 novos pontos para que você possa criar um negócio que cresça de forma orgânica e exponencial. Acredito que eu tenha respondido, hein, Joyce? Com certeza, sem dúvidas nenhuma. E enquanto você falava aqui, eu estava só pensando, imagina, o tempo é seu, fica tranquilo, porque enquanto você falava, eu estava anotando aqui, é um hábito que eu tenho de ir fazendo anotações. E aí eu percebi que eu já preenchi uma folha toda. E nós estamos, sei lá, os 7, 10 primeiros minutos somente na primeira pergunta. Então, eu tenho o hábito de falar que cada pergunta que eu faço aqui daria facilmente um treinamento aí de 1 hora e meia. E aí, enquanto você falava, eu pensei, poxa, deveria ter feito um treinamento só disso, porque eu tive vários insights, fiquei pensando várias coisas enquanto você falava. Mas eu adorei tudo que você trouxe, e eu gostei muito sobre essas 2 prioridades principais para o fechamento, que tem a ver com essa questão da indicação e da prospecção. E enquanto você falava da indicação e desse trabalho com a indicação, eu fiquei pensando, né? Quanto de nós tem o hábito de fazer uma venda, fazer um cadastro, e na sequência perguntar, ou enfim, depois que a pessoa teve a primeira experiência com o produto, perguntar se ela tem alguém que seria beneficiado com aquele produto, que gostaria, porque às vezes é uma pergunta tão simples, mas que a gente deixa de fazer, e às vezes é uma oportunidade, porque é uma pessoa que acabou de ter aquela experiência e ela certamente vai pensar em alguém que precisa. Então, eu, sem dúvidas, ficaria mais 1 hora aqui escutando só sobre esse primeiro tópico, só sobre essa primeira pergunta. Mas a minha segunda pergunta ainda está dentro desse tema, né, de fechamento. Então, eu vou passar para ela, porque eu tenho certeza que ela vai dar match aí com essa primeira pergunta. Então, qual atitude você considera um erro no fechamento do mês? Então, nós falamos aí o que fazer quando você está no fechamento, e aí o que você considera ser um erro também nesse período de fechamento? Eu digo assim que Papai do Céu nos deu uma boca e 2 ouvidos, né? Então, falar é prata e ouvir é ouro. Então, eu diria que um comportamento de erro que eu vejo que muitas pessoas têm muito para falar e pouco para ouvir. Isso daí dói o nosso coração, não apenas em Doterra, mas na vida. Então, o que talvez nós possamos praticar de fato é ouvir mais. Ouvir mais e falar menos. Tem aquela regrinha do 80-20, né? Tente ouvir mais o seu cliente, identificar mais a dor dele do que com as suas afirmações. Esse é o primeiro erro. E o segundo, para complementar, igual a Joyce disse, dar o match de complemento, em vez de conduzir uma conversa com o seu cliente, com suas afirmações, com suas convicções, com a sua fé, com a sua crença, ao invés de conduzir com essas convicções, conduz uma conversa com perguntas, que é o que a Joyce está fazendo aqui comigo agora, está fazendo perguntas, e essa pergunta me vai abrir insight de coisas que eu vivi nos últimos 7 anos com Doterra, nos últimos 20 anos na área comercial. Então, primeiro, ouvir mais e falar menos. E como que nós vamos fazer isso? Através de perguntas. Elabore, talvez, um repertório de perguntinhas em relação à parte do produto, se está conduzindo ali em relação às soluções naturais, um relatóriozinho de perguntas em relação à parte de negócio, e vai conduzindo dessa forma. Você está fazendo uma classe, pingando os olhos na mão, que é o método mais eficaz, pingar os olhos, as pessoas terem experiência
do óleo essencial e fazer algumas perguntas, o que ela tem feito para cuidar da saúde, em relação à parte de negócio, ela tem uma alternativa para complementar a renda ou buscar algum plano de aposentadoria, como que ela se imagina cuidando da família dela com produtos naturais, ou com produtos que não sejam naturais, enfim, o que ela tem feito para cuidar dos filhos. Eu estou numa fase, não tem lá a carteira de clientes, nós temos a nossa base, tem o que nós estamos buscando. Hoje, boa base dos meus clientes que eu estou prospectando, não sei o que acontece. Geralmente é pai ou mãe. E geralmente tem 2, 3 filhos, não sei se é pelo fato de eu ter 3 filhos, mas toda vez que eu vou conversar com algum pai ou com uma mãe, no parquinho, eu vejo 2, 3 crianças próximas e estou conduzindo por essa forma, que é a forma como nós estamos vivendo. Nós estávamos ontem no parquinho, veio um amigo meu aqui em casa, e aí eu estava com o Arthur, o mais novo, e aí ele trouxe o filho dele, o Escanor, para brincar, os dois ali na mesma idade. Nós dois brincando ali, chegou outros pais com crianças brincando e começou a conversa. Né? Conversa assim, o tempo está muito seco, por exemplo, eu estou morando em Cuiabá, estou em Cuiabá nesse momento. E aí é que está a umidade muito baixa, o tempo seco, queimadas, enfim, e aí as questões respiratórias é necessário que tenha algum produto, algo que dê apoio e suporte. Quando começa essas conversas, eu falo, você conhece óleos essenciais? Já utilizou? Eu tenho utilizado nos meus filhos, e eles estão muito bem, respirando, dormindo bem à noite, aí a conversa acaba se encaixando. E aí sempre fazendo perguntas. Se não sabe o que fazer, coloca ali 2, 3 perguntinhas e vai treinando elas, que tenho certeza que vai ajudar bastante. Então, resumindo, ouvir mais e falar menos, esse é o grande ponto. E para conduzir essa conversa através de perguntas. E se você não souber as perguntas que vou fazer, faça ali umas 2, 3 perguntas e vai treinando. O que funciona melhor? Aí, posteriormente, você vai verificar aquilo que funciona mais para você dentro do seu público. Por exemplo, o meu público hoje, ele está um pouco diferente de 7 anos atrás. 7 anos atrás eu tinha 1 filho. Hoje eu tenho 3. Vamos ver se Papai do Céu vai nos dar mais. Então, o meu público antes era muito em relação à parte de empresário, pessoas que trabalhavam na área comercial, professores, terapeutas. Hoje começou a ser pai, mãe, independente das profissões. Acredito que possa contribuir dentro daquilo que você está fazendo. Olha, anotei tanta coisa, até é difícil de organizar as palavras aqui, porque eu escrevi muita coisa aqui. E aí eu confesso que eu tinha vários comentários para fazer. Aí você falou que você estava morando em Cuiabá, e, enfim, eu sei que você é daí. Aí eu já pensei, nossa, eu amo Cuiabá, preciso comentar isso. Eu amo Cuiabá, é quente, mas eu amo. Então, comentário, assim, aleatório, mas eu precisava vir aqui fazer esse comentário. E eu gostei muito, Gerosni, dessa questão do ouvir, né? E ouvir, quando você tem uma escuta ativa, que é uma coisa que a gente escuta muito falar hoje em dia, é algo precioso, é algo que faz parte das estratégias de venda. A escuta ativa, ela é parte de uma estratégia de venda. Porque se você não escuta, você não sabe a necessidade. Se você não sabe a necessidade, você não sabe o que você pode oferecer. E você não consegue ser assertivo. Então, quando você falou sobre essa questão da escuta, eu pensei, isso é claro, é isso mesmo, porque em um fechamento sem escuta, que é aquilo, você tem poucos dias, você ainda tem uma meta para alcançar e você precisa fazer esses seus poucos dias ser eficiente. Então, como fazer ser eficiente? Você precisa escutar a necessidade. Se você não escuta, você não sabe. E aí você faz várias coisas que muitas vezes não pode trazer o resultado que você gostaria. E aí você falou sobre as perguntas. E sei lá, acho que umas 3 entrevistas atrás, ou 2, a gente falou um pouco sobre essa questão das objeções. E aí, nas objeções, a gente estava falando sobre a necessidade, muitas vezes, de você anotar possíveis objeções que possam surgir e você treinar respostas para aquela objeção. E aí você falou sobre, é muito interessante, muito importante que você faça perguntas, porque as perguntas conectam. E se você não sabe o que perguntar, porque às vezes não é algo ainda tão natural, porque você ainda não faz, treine. Quais perguntas podem ser feitas de acordo com alguns perfis. Então, quando você falou sobre essa questão de treinar, eu falei, é isso, porque às vezes a gente acha que as habilidades de comunicação, elas muitas vezes têm que ser natural, né? Tem que vir naturalmente. E existe
tantas habilidades que a gente adquire treinando. Às vezes você não é a melhor pessoa em palco, mas você vai treinando até você ser a melhor pessoa, a sua melhor versão em palco. Às vezes você não é o maior cadastrador, ou você tem dificuldade de fazer cadastros, ou enfim, fazer conexões, mas você vai treinando até isso ser cada vez mais natural, você cada vez mais ter resultados com aquilo. Então, eu adorei. E aí, só uma observação muito legal foi que você falou que nessa conversa, você também está trazendo um pouco da sua experiência de 20 anos dentro da área comercial. E isso é uma coisa que eu acho muito legal e que é muito rica, porque, e isso, né, tem mais a ver para quem nos assiste aqui hoje, e quem vai assistir essa gravação também, porque muitas vezes a gente paga super caro nessas mentorias, nesses bate-papos, onde a gente vai escutar a experiência de pessoas no mercado. E nessa live, você tem a oportunidade de escutar pessoas que têm experiência no mercado, como Gerosney, 20 anos de experiência na área comercial, falando para você de maneira gratuita. Mas, além disso, trazendo para você o olhar dele com o Doterra. Então, assim, isso daqui, meus amigos e minhas amigas, é ouro. Vocês precisam compartilhar essa live, então não percam essa oportunidade de compartilhar nesse mesmo momento essa live. E, bom, se alguém não conseguir participar neste momento, não esqueçam de enviar depois para ela, porque ficará gravado. Então é ouro e você precisa compartilhar ouro, porque isso aqui pode transformar o seu negócio. Então, Gerosney, antes de finalizar, eu já estou agradecendo pela sua participação. Então, vamos para a nossa terceira pergunta, tá? E aí a gente vai sair um pouquinho desse cenário fechamento e a gente vai falar um pouquinho mais sobre jornada, que é um pouco do nosso tema aqui. Então, o que você diria para alguém que está desanimado com os resultados no começo da jornada? Então, eu estou começando hoje, eu sou uma líder, sei lá, executiva, e eu estou um pouco desanimada, porque eu imaginei que eu já seria premier muito mais rápido do que está acontecendo. O que você falaria para essa pessoa? Como que ela pode ter uma virada de chave na maneira como ela está vendo a jornada dela? Essa é uma pergunta boa. É uma pergunta que nos faz refletir. E deixa eu contar dois pontos. E deixa eu contar duas histórias. Uma história. Duas histórias. Primeira delas, primeiro ponto. Há uns 6 meses atrás, eu estava com meu filho. Essa minha história sempre vai ter um filho ou a minha esposa. Eu estava com meu filho e nós estávamos no shopping, passeando no shopping, nós estávamos na praça de alimentação, estávamos ali sentados na praça de alimentação e aí uma pessoa começou a fazer graça para o meu filho. Um adulto assim, fazendo graça, tá? E meu filho, para quem conhece, o Arthur, o mais novo, ele é um pouco sistemáticozinho, ele não é de rir para qualquer um. Ele não é de rir para qualquer um. Vamos falar assim, um pouco fechadinho da dele, mas depois que ele ganha confiança, enfim, vai embora. E meu filho estava saindo na gargalhada com esse cidadão ali, conversando, enfim. E eu olhei e falei, o que o meu filho tá rindo ali, sentado do meu lado? E aí eu falei, tudo bem? Daí ele cumprimentou, tá, não sei o quê, perguntou o nome do meu menino, tá? Eu falei, será que esse cara quer me vender alguma coisa? Ele tá fazendo aquilo que eu faço na rua. Enfim, conversando, e papo vai, papo vem. E aí eu perguntei, qual que é a sua atividade? Qual que são os seus interesses? Trabalha com o quê? Eu sempre faço essa pergunta, né? Você trabalha com o quê? E a pessoa respondeu, eu sou artista circense. E na ocasião ele é palhaço, né? É um palhaço, mas eu gostei da forma que ele falou, artista circense. E sempre quando eu estou diante de alguém que tem alguma profissão diferente não diferente do comum, do escopo comum social, vamos falar assim, eu sempre faço duas perguntas. E eu, dentro da conversa ali, ele fazendo meu filho rir, eu senti ali um pouco de intimidade para entrar dentro do assunto. E eu perguntei para ele o seguinte, e já vou responder o que a Joyce disse. Falei para ele, qual o maior desafio da sua profissão? Para o artista circense. Falei, qual que é o maior desafio da sua profissão? Ele pensou mais ou menos o que eu fiz aqui com a Joyce, e falou o seguinte, o maior desafio da minha profissão é fazer as pessoas rirem, fazer as pessoas rir enquanto eu estou triste. Isso eu falo para ti, toda vez quando eu conto essa história, eu lembro dela, me dá
dá uma dor, assim, internamente, que você fazer as pessoas rirem ou fazer as pessoas bem, enquanto ele não está legal. E aí eu complementei a pergunta, tá, se esse é o maior desafio, qual que é o maior triunfo, a maior glória que você experimenta dentro da sua profissão? E ele disse o seguinte: quando eu faço as pessoas rirem e eu estou mal, e elas rirem com o meu trabalho, eu fico bem. Então, parece meio contraditório, mas ele está mal e a profissão dele é fazer as pessoas rirem. Então, quando isso acontece de fato, ele fica bem, porque ele completou a tarefa dele e a missão dele. Então, isso é um grande aprendizado para mim. Então, dentro do nosso negócio, resumindo, vou contar 2 pontos, esse é o primeiro. O movimento, ele gera energia, você estando animado, desanimado. O movimento gera energia. Você tem que fazer alguma coisa. Não sei o que, mas você tem que fazer alguma coisa. E isso faz um leque. E um outro ponto que eu quero dizer para vocês é o seguinte: primeiro, o movimento gera energia. E segundo, em relação... Quando eu estava na época de escola, no ensino médio, estava ali indo do segundo para o terceiro ano, eu gosto muito de esporte. Eu gosto de treinar, correr. Fala de esporte, eu gosto de ler, ouvir, enfim, em relação a futebol e esporte de forma geral. E eu lembro que ali na época de escola, estava no segundo ano para ir para o terceiro ano. Agora mudou um pouco, né? Mas na época era segundo ano, né, do ensino médio, para ir para o terceiro, depois o caminho natural era seguir numa universidade. E naquela época eu jogava no time da escola, da cidade, jogava futsal, handball, tudo que tinha bola eu jogava. e escolhi o time ainda, vamos falar, vamos tirar... Não querendo ser, tirando a modéstia, eu tinha os meus trejeitos ali com a bola e sempre estava ali no time que jogava. Porém, eu percebi que naquela época eu tinha um desejo no meu coração que era fazer uma faculdade. Eu tinha um desejo de entrar numa universidade pública aqui do estado, aqui em Cuiabá, na Universidade Federal. Eu tinha um desejo naquela época de fazer uma faculdade de engenharia. E aí eu percebi que os meus amigos que estavam ali na bola, enfim, não que isso seja uma regra, tá? Não que isso seja uma regra. Mas eu percebia que esses amigos não tiravam notas tão boas assim. Eu percebi que não tiravam notas tão boas assim. Então, o que eu acabei fazendo? Eu acabei me distanciando desses amigos do futebol e comecei a me aproximar de amigos que tiravam notas boas, de amigos que estavam falando de ir para a universidade, de amigos que queriam, de fato, fazer alguma faculdade, fazer cursinho, assim por diante. Isso foi muito dolorido para mim, deixar esse ambiente. Então, o segundo ponto, nós nos preocupamos muito nos ambientes que nós devemos estar. E nós nos preocupamos muito com isso. Mas uma grande vírgula que nós temos que se atentar é o seguinte: quais ambientes você vai ter que deixar de frequentar para a sua meta, para o seu objetivo ser alcançado? Para mim, um adolescente de 16, 17 anos, deixar de jogar bola, jogar handball, eu amo handball. Até preciso encontrar uma turma para jogar handball, deixar aquilo dali para começar a estudar. E, de fato, depois acabei entrando na faculdade de engenharia. Depois mudei, acabei me formando em contabilidade, é outra história, mas acabei entrando no objetivo ali, de fato, deixando esse ambiente. Esse é um ponto. Tem uma outra história de escolha de ambiente, que é do Jossel Bell, que é um violinista muito famoso, por onde ele passa, ele lota concertos, e os ingressos não são baratos, e só o violino dele é coisa assim de milhões de dólares. E foram fazer um experimento com esse cidadão em Washington, e colocaram ele lá no metrô, onde passam milhares de pessoas por dia, e o Jossel Bell tocando violino, a obra de arte dele, as músicas que ele toca em um concerto. Quase que ninguém reconheceu o talento dele, uma pessoa extraordinária, uma pessoa com um talento incrível. Então, o que eu quero dizer para vocês com essa história dele? O extraordinário em um ambiente comum, ele não brilha. Então, você tem que saber o ambiente que você vai deixar, mas principalmente o ambiente que você vai estar. Você está aqui, agora à tarde, nesse treinamento de liderança em foco. Você vai estar junto com a sua liderança. Espero eu que eu te encontre no Leadership nos dias 21 e 22 de novembro. Espero que você já tenha adquirido seu ingresso. E se você não está apto ainda a comprar o seu ingresso, você tem mês ainda. Tem a data ainda para bater as metas agora em agosto, em setembro, que você possa estar conosco lá. Então, deixar um ambiente onde você talvez esteja te aprisionando, está sendo uma âncora, e também escolher o ambiente
para onde você pode ir, eu acredito que vai funcionar muito bem. E aí a história do artista circense. Você vai ter que, se você tem a certeza que você tem algo bom nas mãos, que você pode melhorar a saúde física, emocional e financeira das pessoas, você não pode omitir isso, né? Você não pode omitir. Então, é importante que você compartilhe. E você compartilhando, espero que a pessoa feliz do outro lado, isso reflita em você. Então, se você estiver aí desanimado, ou se passou por algum momento nesse sentido, compartilhe mais, porque eu tenho certeza que o movimento vai gerar energia. Toda vez que eu estou numa fase de compartilhamento em massa, parece que a minha felicidade aumenta. Parece que eu fico mais feliz quando eu estou compartilhando com outras pessoas. Tem várias histórias, vários depoimentos, e eu ouvi outro dia que a felicidade da vida se mede pela quantidade de pessoas que você ajuda, né? Pela quantidade de vezes que você estende o tapete para o outro. E você pode estender o tapete para o outro, ajudando ele a dormir melhor, ajudando a tirar aquelas dores nas costas e ajudando também, quem sabe, a agregar renda dentro daquilo que ele está fazendo. Então, eu faria isso. Deixaria alguns ambientes, mas também escolheria ambientes com qualidades. Ninguém vai se arrepender de escolher um ambiente, selecionar pessoas ou acesso em vídeos, e ninguém vai se arrepender por isso a médio e longo prazo. Acredito que ficar dentro do tempo aqui são as dicas principais, hein, Joyce? Não, e tá super respondido, né? Eu acho que foi até além, porque trouxe exemplos práticos e até experiências pessoais práticas também, de momentos seus, onde você teve que fazer essa escolha. E eu confesso que ficou 1 minuto de silêncio aqui no estúdio quando você estava contando a história do artista circense, e ele falou sobre a dificuldade de fazer as pessoas sorrirem enquanto ele pessoalmente estava triste. Mas me lembrou de uma frase que eu particularmente gosto muito, e inclusive preciso fazer um quadro com essa frase para deixar na minha casa, que fala que crianças fazem o que querem fazer, adultos fazem o que precisa ser feito. Então, muitas vezes, dentro dessa nossa jornada, a gente vai passar, sim, por um período, né, de desânimo, mas quando a gente começa a gerar movimento, sem dúvidas a gente vai ter algum tipo de resultado. E muitas vezes esse resultado vai demorar um pouco mais do que a gente gostaria que demorasse, mas o movimento ele já começou e por isso ele vai gerar esse resultado. Então, como adultos, nós precisamos continuar esse movimento, porque certamente a gente vai colher o resultado. Então, assim, eu adorei e, nossa, eu juro assim que eu gostaria de ter colocado mais 3 perguntas aqui na minha última pergunta, porque está muito bom esse momento aqui. E eu espero que todo mundo que está nos assistindo aqui agora esteja também gostando muito e que esteja tendo uma oportunidade, esteja vendo isso como uma oportunidade rica de adquirir mais informação, mais conhecimento e até de ter uma troca. Então, assim, muito obrigado novamente e vamos para a nossa última pergunta. Que vai ter mais a ver com a sua experiência pessoal também, das suas vivências. Então, qual evento ou situação trouxe o contato mais inesperado e valioso para você? Olha, Joyce, vocês estão treinando para fazer perguntas profundas e significativas, né? Eu tenho alguns exemplos, mas deixa eu pegar o mais recente agora, o mais recente. Eu tenho por hábito, a cada 6 meses, sair um pouco da minha caixinha. Em que sentido? Eu sempre procuro a cada 6 meses não passar mais do que isso, um hábito que eu tenho nos últimos 5 anos, de fazer algum tipo de imersão, seja de 1 dia, 2 dias, 3 dias, em alguma área que talvez pode complementar aquilo que eu faço ou me ajudar na minha espiritualidade, na minha família, ajudar na minha saúde, ajudar nos meus negócios. E, recentemente, fui fazendo uma imersão meio que assim, nada a ver com óleos essenciais. Foi uma imersão inglês em 7 dias. Eu sei que os teachers, os English teachers, aí, os professores de inglês aí, me perdoe se eu falei errado, sabe que não vai aprender a falar inglês em 7 dias. Quero acreditar que, mas se for possível, por favor, me chame depois e me ensine. Mas dá uma imersão porque você pode destravar algumas coisas que você tenha noção, ou de fato ter um contato máximo com o idioma. Enfim, não estou fazendo propaganda aqui, mas eu fui fazer porque foi ali
não foi estranho, eu fui para lá para imergir no conteúdo, e é muito nítido quando você está em um ambiente onde causa um certo desafio, um certo medo de se expor em algo que você não tem segurança, enfim, automaticamente, nos momentos de coffee break, nos momentos ali que a gente tem de interação com os outros alunos, é muito óbvio que as pessoas perguntam o que você faz. Então, eu sempre gosto de colocar em ambientes, por exemplo, acredito eu que toda cidade tem Sebrae, CDL, tem Dali Carnegie, inclusive hoje à tarde tem uma reunião com o pessoal de lá, com os alunos, que é do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Tem vários encontros, igrejas, encontros de empresários, ou no seu bairro, grupos de condomínio, tem grupos de venda, então tem vários lugares que você se consegue se posicionar e as pessoas vão lhe perguntar o que você faz. Aí você tem que ter uma resposta, preparar esse discurso e ter o que eu chamo da mochila do pronto, né? Então, mesmo que eu fui para essa imersão de 7 dias, sem pretensão, vamos falar assim, de ter uma estratégia de trabalho ou de captação, automaticamente eu gerei novos clientes e novas oportunidades. E um desses clientes, que eu quero dizer isso, foi um contato muito valioso, isso tem 3 meses, está se tornando uma nova linha direta agora minha, para o trabalho que nós vamos desenvolver junto. Então, um cliente, eu fui fazer uma imersão, nada a ver, nada a ver assim, dentro de um aspecto que eu queria melhorar a questão do idioma, gerei algumas oportunidades, e dessa oportunidade, 3 meses depois, a pessoa foi perguntar assim, Osni, é possível obter renda ou criar renda através de Doterra? Eu falei, opa, peraí. Aí eu peguei o gancho, faço uma ligação, uma chamada de vídeo e conduzo ele dentro da jornada, né? De usar, compartilhar e ensinar outras pessoas a fazer isso de 1 a 3 anos, de forma consistente, para que, de fato, ele possa ter os resultados também. Acho que é isso, Joyce. Olha, foi realmente assim, além, cada resposta, acho que você falava, peraí, deixa eu pensar, e aí buscava uma experiência além. Mas que legal. E por que dessa última pergunta, né? Que você falou, olha, vocês estão sendo muito profundos nessas perguntas, mas por que cada uma dessas perguntas, né? Primeiro, porque a gente está nesse período de fechamento, então é importante que a gente entenda através de outras visões o que fazer nesse período, mas acho que essas duas últimas, principalmente, é para que cada um que nos assiste aqui hoje saiba que esses momentos de dificuldades, eles acontecem com absolutamente todas as pessoas, não tem um líder até hoje que eu tenha sentado para ter um bate-papo e não tenha falado, poxa, sempre foi super fluido, nunca teve dificuldades, sempre vai existir a dificuldade, ela é a constante na vida, como a gente passa por ela que muda muitas vezes a nossa trajetória e faz com que ela seja uma trajetória realmente excepcional. Mas essa última pergunta tem a ver também porque todo contato ele é valioso, né? E às vezes pode ser aquilo, é um contato que eu estou fazendo agora e algo que eu vou colher daqui 5 anos, mas pode ser algo que você vai colher daqui 3 meses em uma imersão de inglês. Então, né? Como que eu fiz esse contato? Nossa, eu fui lá treinar para o idioma e aí consegui uma outra linha qualificadora para mim. Então, que legal e que bom que você tem essas experiências e pôde compartilhar conosco. Eu não tenho dúvidas que todo mundo que está nos assistindo aqui hoje já se conectou de alguma maneira com as suas histórias, porque todo mundo já deve ter vivenciado esses contatos que a gente, poxa, pensa que não vai dar em nada e dá em alguma coisa, ou aquele contato que você precisa volta lá, talvez já faça um tempo, volta lá e fala de novo sobre os benefícios do produto que você representa. Então, Gerosni, meu amigo, muito obrigado pelo seu tempo, esse tempo que é tão valioso, com a sua experiência, realmente foi enriquecedor para cada um de nós que está assistindo aqui, e sem dúvidas, a gente vai precisar marcar um outro bate-papo só para a gente falar sobre a sua transição de engenharia para contabilidade, tá bom? Da história. Falo sim. Mas olha, muito obrigado mesmo, e a gente marca aí um repeteco disso, porque sem dúvidas vai agregar demais bastante, e sem dúvidas no futuro vai continuar a encher nossos potinhos de conhecimento. Não, sensacional. Gente, agradeço estar aqui esse tempinho, espero que talvez uma vírgula, uma palavra tenha contribuído dentro da sua jornada. E se você não gostou de alguma coisa que eu disse, eu peço perdão das minhas palavras, com a intenção do meu coração. E uma dica final que eu quero dar para vocês, eu tenho que falar para todos os amigos, cuide da sua família, cuide da sua saúde e cuide também dos seus negócios.
Tem uma história de Davi e Golias, não sei se por o meu filho chamar Davi, eu gosto tanto da história de Davi e Golias, que todo mundo sabe que o pequeno Davi derrubou o gigante Golias, né? E aí, de fato, se tornou um grande rei. Eu não sei qual que é o Golias que está na sua frente. Talvez o Golias que está na sua frente seja algo emocional, seja algo espiritual, seja algo físico de dores, talvez seja algo financeiro, talvez seja algo familiar. Eu tenho certeza que se você derrubar ele, superar ele independente das intempéries, mas principalmente experimentando acreditar em você, eu acredito que aquilo que você está mirando vai acontecer, tá bom? Um beijo no coração, com certeza me coloca à disposição para um próximo encontro. Muito obrigado. Olha, enfim, gente, a gente entregou ouro aqui para vocês hoje, viu? Façam bom proveito, encaminhem essa live para quem não conseguiu assistir, para que ele ou ela tenha a oportunidade de receber todo esse conteúdo, de receber toda essa informação ainda essa semana e que possa, enfim, ter um fechamento aí o mais fluido e o melhor possível. Bom, então agora para finalizar, eu gostaria de passar o tempo para o pessoal do estúdio. É com vocês, pessoal. Muito obrigado para todos que nos assistiu até aqui. Continua conosco, viu?